Olá, ouvintes! Tudo bom com vocês? Como é que tá sendo o seu almoço? Tá comendo bem? Comeu bem, aliás? Tá tomando seu cafezinho? Tá comendo seu docinho? Como é que tá isso aí? Hein? Vamos discutir só 15 minutinhos sobre produtividade, indiretamente sobre produtividade hoje. O que você acha? Vim trazer uma questão para você muito legal. De uma coisa que me aconteceu, né, essa semana, e achei legal trazer para vocês e fazer uma relação com produtividade. Essa semana eu me desfiz de duas atividades que estavam acabando com a minha produtividade, porque elas estavam me ocupando muito tempo e não estavam me trazendo nem prazer nem dinheiro. Então eu resolvi simplesmente eliminar da minha vida, né? Segundo meu terapeuta, a gente tende a reproduzir padrões de quando a gente era criança, e o meu padrão, quando eu era criança, era sofrer, era ficar sofrendo, sabe, aprisionada em alguma coisa. E eu estava sofrendo muito com essas atividades, meio que sem saber o que estava acontecendo comigo. Eu sentia que eu estava trazendo sempre para a terapia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E o meu terapeuta me fez perceber que, Isabela, você está sofrendo? Eu falei, tô. E ele falou, então tá errado. E de fato estava errado, estava muito errado, né? Eu só me dei conta quando ele me falou isso e quando eu percebi que essas atividades estavam acabando com a minha produtividade. Tinha um dia na semana em que eu tinha reunião de manhã e à tarde eu não conseguia fazer nada, de tão sugada que a minha energia estava. Eu falei, cara, não dá isso, não pode ser assim, né? Isso tem que ser uma coisa além, uma coisa a mais, não uma coisa que está sugando a minha energia, né? E vocês já sabem, quando eu trago a minha produtividade, eu fico muito pé da vida e entro logo em depressão, né? E de fato, o meu psiquiatra falou que eu estava entrando em quadro depressivo novamente, só que não tinha como aumentar a dose de remédio, né? E aí eu percebi, eram aquelas duas coisinhas, porque elas estavam me fazendo passar por cima de um valor que é muito importante para mim. E eu só percebi isso quando eu escrevi no meu diário, estava escrevendo no meu diário, e eu escrevi o seguinte, depois que eu já tinha saído, né? Eu amo sentir o vento da liberdade no rosto, sem dúvidas é um valor muito importante para mim. Então eu resolvi vir aqui e falar de valores com vocês, porque a gente acaba passando por cima de muitos valores importantes para a gente, né? Ou em casa, ou na família, no casamento, no trabalho. No meu caso, não era nenhum desses lugares, ou seja, era um sofrimento gratuito, era sofrer por sofrer mesmo, sabe? E é incrível como é que eu não voltei a ter crise de ansiedade depois que eu eliminei essas duas atividades da minha vida e diminuir a quantidade de ansiolítico que eu estava tomando, porque eu estava ficando com muita crise de ansiedade, aí eu tomava ansiolítico durante o dia, coisa que eu não faço, eu só tomo para dormir. Eu não tomo ansiolítico durante o dia. E eu estava tomando. Então, falei, tá errado, tem alguma coisa errada, né? Outro valor muito importante para mim, que tem a ver com esse primeiro da liberdade, e que eu prezo muito, é a independência. Eu sempre que eu tenho que sacrificar esse valor, eu fico mal, né? Essa semana eu já fui à praia 2 vezes, por exemplo. E não fiquei de vagabundagem, não. Eu produzi bem, tomei um sol, tirei a urucubaca no mar, mas fui para produzir, levei meu Kindle, fiquei lá lendo, marcando coisas para poder implementar no curso, para incrementar o curso, né? Eu preciso poder fazer isso, entende? Não é nem que eu preciso fazer isso, eu preciso poder ter a sensação, ter a certeza que eu posso, a hora que eu quiser, sair daqui e ir para a praia, e produzir lá na praia. Não é que eu quero vagabundear, não. Eu só quero poder fazer isso. Então, assim, eu prezo muito pela minha independência geográfica e eu prezo muito por poder escolher onde eu vou trabalhar, em que horário que eu vou trabalhar. É para isso que eu sou empresária. O empresário, ele tem uma série de responsabilidades muito grandes. Então, a gente tem que ter uma contrapartida. E, para mim, a contrapartida é a independência geográfica e a possibilidade de fazer o seu próprio horário. Então, se eu quiser trabalhar de madrugada, eu vou trabalhar de madrugada. Eu, por exemplo,
trabalhei no feriado semana passada para poder ter o domingo livre, para poder ter um dia livre durante a semana que eu queria a praia, eu sabia que eu queria a praia. Ainda assim, nem parei de trabalhar. Então, é essa liberdade, essa independência que eu gosto de ter. São dois conceitos que estão muito juntinhos ali, muito integrados um com o outro, interdependentes. Eu estava sentindo muita falta disso, sabe? Porque eu estava me aprisionando em atividades que não tinham nada a ver comigo. Então, Isabela, como é que eu faço para saber quais são meus valores e se esse incômodo que eu sinto é porque eu estou passando por cima de alguns valores meus? Então, tem algumas perguntas que vocês podem se fazer para poder descobrir os seus valores. 1. O que mais te incomoda na vida? Coloca umas 3 coisinhas que te incomodam muito na vida. Muito, muito, muito. 2. O que você mais preza na vida? Coisas que são inegociáveis para você. Coisas que você admira muito, que você preza muito na sua vida, que você não pode viver sem. E 3. Pense em 3 pessoas que você admira. O que você admira nessas pessoas? Daqui, você vai tirar uns 10 valores. Tenta classificar esses valores por ordem de prioridade e tenta chegar a 5 ou 6 valores, no máximo. Eu tenho 6, não vou mentir. O certo é ter 5 valores ali mais importantes para você reconhecer e sempre voltar a eles e saber se você está conduzindo a sua vida do jeito que ela tem que ser. Outra forma de ver quais são os seus valores é pegar uma lista de valores na internet. Você pode pegar isso no Google, bota lá, valores, lista de valores, e vai eliminando os valores que não importam para você, os que importam um pouco e os que são inegociáveis. Desses, você deve ficar com uns 10 também. Vai eliminando por ordem de prioridade até ficar com 5 valores, 5 ou 6 valores. Tá bom? Você pode fazer dessa forma também. Vou contar para vocês quais são os meus valores. Além da independência e da liberdade que eu já falei, eu tenho aprendizagem contínua, melhoria contínua, coerência e desafio. Eu detesto gente dependendo de mim, não é à toa que eu escolhi não ter filhos, e eu odeio depender dos outros. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, isso é um grande defeito, tá? Mas isso aí é o meu valor elevado à 10ª potência, né? Mas assim, a minha independência emocional, física, independência de horário, independência geográfica, ninguém pode tocar. É um valor inegociável para mim. Isso eu aprendi com um casamento sufocante, né? No qual eu era completamente independente emocionalmente, fisicamente, em tudo eu era dependente. E eu não me sentia eu mesma, é horrível isso. Né? Você sente que você é outra pessoa, é muito ruim. A liberdade vem junto com a independência, né? É esse vento no rosto, essa coisa de não ter amarras, de não ser aprisionada por nada. Não que eu tivesse aprisionada por alguém ou por algo, mas eu me senti assim. A minha mente me aprisionou em algumas atividades. Então, a gente tem que saber controlar isso, né? Tem gente que sabe controlar, tem gente que não. Eu não sei controlar isso dentro da minha própria mente. Quando eu me dedico a uma coisa, eu me dedico de corpo e alma. Eu sou pisciana com ascendente em peixes. Então, eu levo para minha vida inteira. Eu não consigo compartimentalizar minha mente e falar, isso aqui é trabalho, deixa. Isso aqui é vida pessoal, aqui. Eu não consigo separar isso, é muito difícil para mim. Aprendizagem contínua. A coisa que eu mais gosto de fazer, gente, é estudar. Eu amo estudar, ler, me informar. Depois que eu descobri que eu posso entender de um monte de assuntos que eu achava que eram impossíveis para mim, como, por exemplo, psicologia, é o que eu estou estudando hoje, eu danei a estudar tudo que eu posso. Tudo que eu posso ler de gestão de pessoas que eu adoro, liderança eu amo, até as leituras do meu TCC que eu estou demorando para fazer, mas sobre imigração italiana, eu
Cara, eu gosto de estudar, eu me interesso, então, assim, eu estudo tudo que eu posso. O meu trabalho tem que me desafiar no estudo, tem que me permitir estudar. Então, é por isso que eu amo o que eu faço, sabe? Sentar no computador e só traduzir mais ou menos as mesmas coisas não me traz essa emoção, essa vontade de fazer. Mas ter uma empresa de treinamentos em que eu estou sempre recriando e atualizando treinamentos, isso me traz. Então, assim, eu acabo fazendo a tradução para me permitir manter a outra empresa que me desafia, que realmente me dá prazer e que me permite aprender, né? Então, assim, não tem nada melhor do que isso. A melhoria contínua, ela vem junto com a aprendizagem contínua, né? Ainda mais lendo muitos livros de desenvolvimento humano, de autoajuda, né? Como o pessoal gosta de chamar. E realmente eu me autoajudo com eles. Eu leio esses livros e me autoajudo, mas, claro, nada que a terapia não venha aí arremate, né? Porque a terapia tem que ter, façam terapia, por favor. É necessário, super necessário. Né? E aí eu tento fazer o Kaizen. Kaizen é 1% melhor a cada dia, um pouquinho melhor a cada dia. Então, eu vou implementando hábitos que me tornam sempre uma pessoa melhor. Por exemplo, eu tô querendo me aproximar do budismo. Eu falei que eu sou budista, já falei isso com vocês, né? Mas eu me afastei um pouco da prática. E o budismo é prática, fé e estudo. Eu voltei a estudar, mas a prática está muito difícil de voltar. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu perco o tesão, porque eu tenho que lidar com a instituição que é feita por pessoas, né, seres humanos. E, obviamente, a instituição fica falha, porque, né, embora a filosofia, para mim, seja muito acertada, a instituição em si, como a maquinaria, para mim, me incomoda e acaba me desmotivando. Então, eu coloquei nos meus hábitos, esse trimestre, rezar meia hora do mantra de manhã e meia hora de noite. Não fiz. Não fiz. Aí diminui para 15. Não fiz. Diminui para 10. Não fiz. Então, eu falei, olha, a gente vai fazer só a saudação de manhã e de noite. Então, eu chego no meu altar, faço um sancho, é a nossa saudação, faço um sancho de manhã, um sancho antes de dormir, e com isso eu tô conseguindo manter. Então, eu vou mantendo esse hábito micro até eu conseguir aumentar isso, sentar no altar, fazer 5 minutos, depois fazer 10 e por aí vai, até eu fazer mais e mais. Então, o que eu fiz? Eu quebrei o hábito em hábitos muito pequenininhos, micro hábitos. Lembrando de Hábitos Atômicos e Micro Hábitos, são 2 livros que vocês precisam ler, são maravilhosos. E daqui a pouco isso está virando uma coisa maior. Então, eu estou botando 1% a mais a cada dia. Um pouquinho só, tá? E com isso eu vou retomar o hábito. Esse é um desafio que eu me coloquei, porque eu só funciono com desafios. Então, o desafio é um valor muito importante para mim. A cada trimestre, então, eu revejo os hábitos que eu me coloquei. Quando eles já viraram hábitos, eu tiro da lista e coloco outros desafios para melhorar cada dia mais. Com isso, eu estou me desafiando e estou melhorando. Então, assim, não tem tédio na minha vida, gente, porque eu estou sempre me desafiando. Sempre me desafiando. Né? Esses são valores muito importantes para mim. Então, assim, é o que me faz sentir viva, tá sempre sendo desafiada. Eu não gosto de tédio. Então, não tem como ter tédio na minha vida. E por último, meu último valor é coerência. Para uma pessoa fazer parte da minha vida, como amigo, como namorado, como qualquer coisa, as suas ações precisam condizer com as suas palavras, com o seu discurso. Ou seja, eu tenho pavor de gente que diz uma coisa e faz outra. Odeio, odeio. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, queria muito passar a ideia de família de margarina para os outros, sabe? Quando dentro de casa faltava união, faltava amor, faltava uma série de coisas, sabe? Eu tinha terror àquilo, eu achava aquilo patético, né? Eu sou exatamente o que eu digo, sabe? E se digo que eu vou fazer, senão eu nem abro a boca. E também, se eu faço, eu também digo. Boto a boca no trombone mesmo e dificilmente eu escondo as coisas que eu faço,
sabe? E não é à toa que eu tenho, né, essa produção de conteúdo constante aqui com vocês, esse compromisso de estar sempre produzindo conteúdo, e eu sempre trago coisas minhas. Então, é como se eu me abrisse para vocês, né? Isso aqui é muito importante para mim. Então, eu digo e faço. Eu digo exatamente a forma que eu vivo, as coisas que me doem, coisas que me fazem bem. E eu estou sempre trazendo aqui para vocês e até o que eu prego, né, nos meus treinamentos de produtividade são exatamente o que eu faço na minha vida. Eu não. Menos atividade física, gente. Atividade física fica difícil. Tá difícil para mim, mas eu ainda vou voltar a fazer. Tá bom? Então vamos lá? Vamos tentar descobrir quais são os seus valores. Compartilha comigo no @Isabela Fortunato. Se precisar de ajuda, me manda DM que eu te ajudo a descobrir quais são os seus valores também. Vamos trocar essa ideia. O que você acha? Hein? Então, olha, um ótimo dia para você. Uma ótima quinta-feira. Volta para o seu trabalho energizado com aquele pouquinho de conhecimento ali sobre valores que você teve agora. E a gente se vê semana que vem, terça-feira, tá bom? No mesmo horário. Beijo!